e judiciário no Brasil? Vitor, seja muito bem-vindo ao Papo de Crente. Olá, muito obrigado pelo convite. Vitor, direto ao ponto, como funciona a divisão dos poderes no país e qual é o papel de cada instituição? Bom, os poderes são três, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. É importante destacar que eles não são autônomos, separados uns dos outros, né? Eles são interdependentes. Então, a democracia é um regime que supõe a divisão entre os poderes para que quem pratica, por exemplo, atos com relação ao orçamento não seja a mesma pessoa que vai julgar, para que a pessoa que executa o orçamento não seja a mesma pessoa que elabora como lei, por entender que a concentração de poder é uma coisa que tende a corromper a democracia. Então a ideia é de que os poderes sejam autônomos, mas sejam interdependentes, tenham uma relação harmoniosa entre si e que cada um se encarregue de tarefas específicas, né? O poder legislativo de legislar, criar leis, revogar leis, alterar leis, o poder executivo de cumpri-las, né? Por meio de políticas públicas, né? Por meio de serviços públicos, garantindo os serviços públicos, promovendo direitos, e o poder judiciário fiscalizando, velando pelo cumprimento das leis e punindo os desvios. Dessa divisão deriva toda uma rede vasta de outras instituições, como a Justiça Eleitoral, né, o Ministério Público, conselhos, conferências, secretarias, ministérios, até o posto de saúde que tem no nosso bairro, né? Quer dizer, é uma estrutura gigantesca. Todas essas instituições são instituições democráticas porque elas, vamos dizer assim, são criadas pelo povo e para o povo. Vitor, ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades do nosso país estão sendo atacados em espaços públicos. Há grupos em frente a quartéis pedindo a volta da ditadura militar. Como é que você avalia esse tumulto no país? E ameaça também as instituições que você acaba de nos explicar qual é o papel delas. Bom, primeiro, como cidadão, eu vejo com muita tristeza, né? Porque é algo que, vamos dizer assim, desonra a inteligência brasileira, o espírito cívico brasileiro e todo um processo que a gente tem construído, a redemocratização, desde a Constituinte de 1987 à Constituição de 1988, no sentido de construir essas instituições, de afirmar valores de liberdade, de igualdade, de solidariedade e de justiça, né? Segundo, eu vejo com bastante preocupação, porque é uma escalada que, evidentemente, está sendo insuflada nos bastidores, tanto pelo atual presidente quanto por lideranças que o apoiam, inclusive lideranças evangélicas, né? É preciso que se diga que são manifestações golpistas, antidemocráticas. Por quê? Porque elas contestam o resultado das urnas, né? E elas clamam por um golpe militar. É importante ter em mente que o regime democrático, a democracia, é o único regime em que os perdedores em uma eleição podem se organizar para poder ganhar o próximo pleito. É o único sistema em que você tem a garantia de que pode haver alternância de poder. Em nenhum outro regime do mundo isso é possível. Ainda que não haja um golpe militar, né, e eu creio que isso não está no horizonte, isso tem um efeito de corroer a confiança nas instituições, né? E isso é muito preocupante para a democracia, porque hoje, para uma democracia ser degradada, ela não precisa necessariamente ser golpeada por grupos militares, né? Há muitos exemplos disso, né, de democracias que definharam sem que houvesse um golpe militar. Então, quando, por exemplo, juízes, ministros do STF são atacados publicamente, isso, evidentemente, exprime um sentimento de desconfiança nas instituições e de descrédito e, inclusive, de caracterizá-las como um obstáculo. Isso beneficia líderes populistas, não é? Costumam dizer que, inclusive, eles não conseguem governar porque as instituições não deixam. Olha só que coisa perigosa, né? Vitor, a gente vive a era da desinformação, com a propagação de notícias falsas, né? As chamadas fake news a todo momento. Você acha que essa distorção dos fatos acaba legitimando esses atos antidemocráticos no país? Quais riscos corremos com as constantes ameaças à democracia? Tivemos uma ditadura militar no Brasil, que foi de 1964 até 1985, durou 21 anos. O que o governo militar legou ao país foi uma hiperinflação, certo? A gente saiu do governo militar, a época o Tancredo foi eleito, não pôde assumir porque adoeceu e faleceu, o Sarney assumiu o governo,
E o que nós tínhamos era uma hiperinflação que foi deixada pelos militares. Isso sem falar, evidentemente, de toda a restrição às liberdades, né? Você não poder ter opinião, você não poder falar contra o governo, você ser morto, Tinha torturado. opinião, sim. Esse é o cenário das ditaduras. É só o ver o cenário Olavo em de que apenas Carvalho um falar grupo sobre governa. 64, Ora, você vai se ver, esse vai grupo não entender. sofre oposição, se esse grupo não é fiscalizado por um Supremo Tribunal Federal livre, se esse grupo não é fiscalizado por uma imprensa livre, se esse grupo não é fiscalizado por um poder legislativo, um Congresso Nacional livre, se esse grupo não é fiscalizado por sindicatos, partidos, movimentos sociais, organizações civis livres, será possível que nós podemos confiar nesse grupo? Eu acho que não. A democracia, Tem que ela é o confiar único em quem? regime Xandão. em que o mais fraco pode ser protegido do mais forte. O único regime em que o interesse do mais fraco pode prevalecer contra o interesse do mais forte. Portanto, o único regime que pode haver justiça e algum grau de igualdade é a democracia, não é? Como você disse, as fake news, elas contribuem, vamos dizer assim, para a desconfiança nas instituições. De repente a pessoa recebe lá no WhatsApp que o juiz tal tomou tal decisão, etc, etc e tal. E ela nem se dá o trabalho de abrir um jornal, tentar pesquisar para poder saber se aquela informação é correta ou não. Isso é muito perigoso, né? Esse tipo de boato, de fake news e de notícias mentirosas que são disparadas com a intenção de confundir as pessoas, elas acabam por minar a confiança da gente, não só nas lideranças políticas, quanto nas instituições democráticas. Vitor, muito obrigada pela sua participação aqui no Papo de Crente. O prazer foi tudo meu. Boa sorte para nós, que nós permaneçamos aí em vigília, né? Vigiando pelo cumprimento das leis, cumprimento da Constituição, pela democracia e fazendo votos de que o próximo governo traga boas notícias para o povo brasileiro. Papo de Crente. Eles esquecem, e é isso que me deixa extremamente nervoso. Primeiro, vamos analisar aqui os fatos aqui primeiro. Chamaram as pessoas que estão lutando pelo nosso país, que estão nos QGs dos quartéis, que estão nas ruas, já tem acho que 32 dias que estão nas ruas, se manifestando democraticamente. Eles chamam de golpistas. São os golpistas. É papo de crente. Isso aí é papo de crente. E eu fico pasmo, porque o camarada é um doutor, tá? Falando asneira, vai lá, veja, não vou ter como explicar aqui agora nesse momento. Olavo de Carvalho falando sobre 64, como foi em 64, porque eu assisti ele falando sobre isso, tá? E eles ficam disseminando fake news, e eles querem falar de direito democrático. Que direito democrático é esse? Que um poder determina, manda prender, sem julgamento, sem acusação, manda derrubar todas as redes sociais das pessoas que falam ou têm opinião contrária a deles, que deixou aí, tirou, né? Vamos dizer que foi lá e anulou o processo de uma pessoa que estava condenada. Tem inúmeros processos de corrupção e foi lá e anulou o processo, deixou elegível. Isso é golpe. Não deixa o exército
fazer o seu trabalho de fiscalizar as urnas, conforme aconteceu. Não deu código-fonte, não permitiu. Isso é golpe. O Exército não pode fazer o seu trabalho. Descartou completamente laudos técnicos de pessoas que foram lá e analisaram as urnas. Analisaram as urnas e disse que tinha sim indício de irregularidades nas urnas. E ao invés de analisar, ao invés de levar em conta, porque são laudos técnicos de pessoas também sérias, ao invés de levar em conta, em consideração, respondeu em 24 horas e ainda multou, ainda deu uma multa de 22 milhões. Que democracia é essa, o papo de crente? Que democracia é essa? Vocês têm que analisar muito bem o que vocês estão falando. Quem dissemina fake news são vocês. Quem está disseminando fake news são vocês. Então analisa bem o que vocês andam falando na rádio, tá? Porque vocês estão chamando um povo, entendeu? Que está de joelho, sol, chuva, vento, tá lá de joelhos, orando. Tem crianças, tem trabalhadores, tem donas de casa, tá? Tem pessoas idosas, experientes, também estão lá. E vocês estão chamando todas essas pessoas de golpistas, que não aceitam as decisões das urnas. Como é que vai aceitar uma decisão? Foi pedido aí que nós pudéssemos, até o presidente falou isso antes das eleições na Globo, tá? Que se as eleições elas fossem claras, tá? Claras. Se as eleições fossem claras, seria aceita. Mas agora, há pouco tempo, nós tivemos aí o Senado, que fez uma reunião, chamou inúmeras pessoas que foram censuradas. E Eustáquio, lembra? Vocês não falam isso no papo de crente. O jornalista Eustáquio, que foi preso 3 vezes, se eu não me engano, corrija aí se eu estiver errado, fui preso, está na cadeira de roda por causa de uma ditadura de toga, tá bom? A Bárbara do Te Atualizei e muitos outros que foram lá abrir o verbo. Vocês acho que não viram isso não, acho que passou, né? Vocês ficam a semana toda, vocês vão ao ar aos sábados e ficam a semana toda criando narrativas, mas isso aí vocês não viram, né? O argentino que pegou as fraudes e colocou no ar, ele também foi chamado. E o famoso careca, né? O carecão, né? De toga, também foi chamado, mas não compareceu. Por quê? Para dar lá esclarecimentos acerca de termos aí uma eleição, né? Eleições mais transparentes, né? Mas ele não apareceu. Por quê? Por que não apareceu? Então, papo de crente, vocês têm que tomar vergonha e parar de ficar disseminando fake news, chamando pessoas de bem, tá bom? Pessoas de bem que estão nas ruas, lutando por um futuro, de golpistas. E os golpistas
que estão aí tentando tomar o poder, vocês chamam de democratas. Então vocês tomam vergonha e para com isso. Para com isso, porque tá feio. Tá muito feio. Pessoas realmente que foram aí, que tiveram as suas contas, deputados até, que estão tendo as contas deles derrubadas por falar a verdade. E vocês ficam quietos. E agora vocês ficam aí com essa narrativa de vocês, dizendo que os verdadeiros golpistas são democratas, foram eleitos democraticamente. Então mostra, pede para o Alexandre mostrar. Vamos pedir mais transparência nas eleições aí. Por que ele não aparece? Por que ele não foi na TV Senado? Por que ele não foi dar esclarecimentos? Por que ele não foi lá? Vamos ser sinceros. Por que ele não foi lá diante de todas as vítimas dele? Vítimas, tá? Vítimas dele. Dar esclarecimentos do porquê que ele perseguiu, derrubou contas e mandou prender aquelas pessoas todinhas que estavam lá. Por que ele não apareceu? Era só ele ir lá e dizer o porquê que ele fez. Porque as pessoas até hoje não têm direito aos autos do processo. Bárbara, do Te Atualizei, o jornalista lá, Eustáquio, e muitos outros jornalistas que foram presos, tiveram suas contas derrubadas, eles não estão sendo processados, tá? Não têm direito aos autos do processo, eles não sabem. A própria Bárbara do Te Atualizei, ela disse, ela não sabe. Até hoje, ela estava pedindo os mesmos direitos que corruptos, que agora estão se elegendo, corruptos, tá? Assassinos, estrupadores, os mesmos direitos que eles têm, né, na justiça de serem julgados, de terem os advogados terem aí acesso aos autos do processo, os mesmos direitos que eles têm de serem julgados, ela estava pedindo. Ela só quer ter o direito de ser julgada e de poder apresentar a defesa dela, que nem isso ela teve direito, tá? Então vocês do Papo de Crente têm que parar de ficar com essas mentiras, essas fake news. E eu fico querendo saber aonde está agora o Supremo. Cadê o Supremo, né? Porque vocês estão disseminando fake news. Cadê o Supremo para vocês? É só isso que eu queria saber, tá? Eu quero saber aonde vocês pegam a informação de vocês, porque vocês ficam com essa narrativa, né? E sabemos que uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade, mas não vai passar não, tá? Vocês esquerdistas têm aquela mania de dizer que fascistas não passarão, comunistas também não vão passar não, tá? É por isso que estamos nas ruas, é por isso que estamos lutando. Comunistas não passarão. Fica aqui a minha indignação a essa rádio, infelizmente, que faz parte da 93, uma rádio tão querida, entendeu? E esse programa que faz parte da 93, infelizmente, com o nome de Papo de Crente, 2 Timóteo 3,5 diz: com aparência de piedade, todavia negam o seu real poder. Afaste-te, portanto, destes também. Vocês só têm aparência. Vocês só têm aparência, tá bom? Aparência de justiça, aparência de piedade, aparência de bondade, mas não tem nada, nenhuma dessas. Isso não se encaixa em vocês.
tá bom? Chamou um povo de bem de golpista. É isso aí que vocês estão aprendendo? Vocês podem sair do ar. Vocês já podem sair do ar. Porque vocês estão usando a palavra de Deus de maneira errada. Tá bom? Vocês só têm aparência de piedade. Mas a Bíblia diz para se afastar de pessoas como vocês. Tá bom? Porque são a favor de um governo que no passado tem aí seu histórico de corrupção, presos, e a maioria que agora está fazendo parte da transição desse governo foi preso ou está com processo na justiça por corrupção, e vocês apoiam esse tipo de governo, porque eu não vi vocês falarem nada sobre isso. Então vocês têm aparência, mas não são. Fica a minha indignação aqui. Fique na paz e um bom dia para todos.